Você já parou para pensar em quantos pensamentos que nós temos são distorcidos e irreais? She doesn't like me. She doesn't like you? E você quer saber como fazer para corrigir esses pensamentos? Who's your boyfriend? And how many? Olá pessoal, meu nome é Nayara, eu sou psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental da Cazuli Saúde e Bem-Estar e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como questionar e como desafiar os pensamentos distorcidos. A premissa básica da terapia cognitivo-comportamental parte do princípio de que é mais importante a forma como nós interpretamos as situações do que a própria situação em si. Diferentes pessoas podem ver o mesmo evento de diversas maneiras. É como se nós usássemos desde o nascimento um óculos com algumas lentes. Em alguns momentos essas lentes elas estão ajustadas, elas têm o mesmo foco, o grau correto para a pessoa. Em alguns momentos essas lentes elas não estão adaptadas, elas podem arranhar ou até mesmo ter o foco errado. Muitas vezes nós vemos o futuro, a nós mesmos, de uma forma muito distorcida da realidade. A pessoa que tem depressão, por exemplo, ela costuma pensar de uma forma pessimista, se autodeprecia, ocorrendo erros na percepção e no processamento das informações. Esses erros, então, eles desencadeiam sentimentos ruins e também comportamentos inadequados. Se você gostaria de saber um pouquinho mais sobre as distorções cognitivas, pode clicar no link que está em anexo. O objetivo da terapia cognitivo-comportamental é, então, tornar as lentes dos pacientes mais transparentes, sem arranhões, sem ajustes, de uma forma mais adaptada e mais funcional para ele, para que ele possa ver o futuro, ver a si mesmo, as pessoas, em todos os contextos em que ele estiver, de uma forma realista. É importante, então, nós ensinamos os pacientes a identificarem esses pensamentos e não somente identificar e reconhecer seu estado emocional, mas começar a desafiar, a questionar esse tipo de pensamento. Então, se você tiver um pensamento, teve alguma variação de humor, tente identificar o que passou pela sua cabeça. Depois disso, você vai tentar modificar esse tipo de pensamento, questionar se ele realmente é um pensamento verdadeiro. Que tipo de evidências, de que tipo de provas que você tem de que esse pensamento seja verdadeiro? Se tivessem outras pessoas examinando essa mesma situação, esse mesmo tipo de pensamento, elas também chegariam a essa mesma conclusão? Você está se baseando em fatos passageiros e precipitando as conclusões? Esse é um erro muito comum, quando o paciente já antecipa o futuro sempre de uma forma distorcida, negativa. Será que você está pensando que esse pensamento ele tem necessariamente uma relação de causa e efeito? É importante destacar que muitas situações ocorrem por diversas causas e não somente uma. Será que você está confundindo pensamento com fato? Não é porque nós pensamos uma coisa que isso realmente é verdadeiro. Você está raciocinando em termos de tudo ou nada? Comece a prestar atenção nessas palavras que são um pouco perigosas e irrealistas. Tudo, nada, nunca, sempre. Será que você não está impondo para si mesmo condições que são definitivas? Como, por exemplo, tenho que, se eu não conseguir isso, então eu devo, ou aquilo vai acontecer. Você está levando em consideração o contexto em que aquela situação ocorreu? Procure avaliar não somente o fato, mas o cenário ao redor dela também. Você está sendo honesto com você mesmo? Não está criando desculpas para você mesmo que estejam te impedindo de enfrentar esse problema? Imaginando essa situação, qual que é a probabilidade disso acontecer? Será que você está dando como certo um evento que é improvável ou pouco provável? Você está supondo que todos os problemas sejam iguais? Não é porque uma coisa já aconteceu antes que ela vai acontecer novamente. Diante desse fato, você está se concentrando naquilo que é mais importante? Ou é apenas um detalhe que você está aumentando a proporção dele? Será que você não está subestimando a sua própria capacidade? Pense nas vezes que você já enfrentou situações piores
e que deu tudo certo. Pense nas situações, em como você lidou com elas no passado. Como você avaliaria essa situação se não tivesse tão inserido nela? Se fosse um amigo, se fosse um parente, o que você falaria para ele? Tente sair um pouco desse contexto. Diante dessa situação, desse pensamento, o que você poderia fazer para resolvê-lo? Você não está se torturando com perguntas que não têm respostas? Por exemplo, se isso acontecer, e se aquilo acontecer, e se der o problema tal? Não tente, não foque nesses problemas. Outra pergunta é avaliar as vantagens de pensar nisso. Quais as vantagens, as desvantagens em continuar pensando que esse pensamento é verdadeiro? Essas foram algumas perguntas que podem te ajudar a questionar e desafiar esses pensamentos. E como estão suas lentes? Estão mais transparentes, mais embaçadas? E se você está tendo dificuldades em lidar com isso sozinho, não hesite em procurar ajuda profissional. Qualquer coisa, nós estamos à disposição. Se você se sentir à vontade de mandar um e-mail ou fazer algum comentário, meu e-mail é nayara.benevenuto@casuli.com. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares e qualquer coisa, estou à disposição. Até mais!